Deus, Deus abençoe meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor e o amor de Maria. Antes de eu começar esse vídeo, eu peço, se inscrevam, dá o teu joinha, ative os comentários aí. Todo vídeo que eu postar, alguma coisa que eu postar, você vai ser avisado, né? Meus irmãos, a nossa conversa hoje vai ser como eu estava pensando esses dias, meus irmãos. Eu contei a minha história, mas ficou vazia a minha história, né? Muitos perguntaram por que eu não contei a parte do meu pai. Então, eu vou fazer esse vídeo contando um pouquinho da história do meu pai, tá? Vai ser resumido algumas coisas, que aqui muitas coisas não pode ir pro ar, porque são muitas coisas tristes, então para não chocar, para o YouTube não cortar, para mim não ser, para não me expor, para não expor a minha família, vai ser resumido. Vamos lá? Meu pai, ele era dependente químico, que nem eu falei em outro vídeo. Meu pai era uma boa pessoa, mas, entre aspas, né? Pros outros da rua, né, meus irmãos? Meu pai não ajudava minha mãe cuidar de mim. Quando ele estava sem droga e sem álcool, ele era uma boa pessoa, mas quando ele bebia, se drogava, virava. Mas engraçado, ele tinha um coração muito bom. Qualquer pessoa no bairro onde eu morava, no Rio, ele ajudava gente que subia com bolsa de compra, ele ajudava, ele levava, ele era muito bom. Só quando ele bebia que ele virava. Quer dizer, quando a minha mãe descia para mim fazer meus tratamentos no Menino Jesus, que nem eu falei, ele não ia com a gente, porque ele tinha esse problema de vício, então minha mãe não podia contar com ele. E ele era assim, vamos botar assim, minha mãe pedia para ele comprar alguma coisa hoje, só chegava segunda-feira da outra semana, porque o vício não deixava ele cuidar da família. Ele quebrava tudo dentro de casa. Então, meus filhos, quem não vê cara não vê quem vê cara não vê coração, né? Então, meus filhos, a minha infância com meu pai era triste. Eu não tive a parte paternal, né? Como muitos de vocês, muitos dos meus irmãos não têm essa parte paternal. Criada pela mãe que vira pai e mãe, né? A gente fala que é pai, né? Então, a minha mãe que se virava, meus irmãos. Meu pai não... Quando meu pai... Eu vou falar porque... Quando meu pai tentava ajudar a fazer alguma coisa, aí falava, né? Que quem ajudava, marido que ajudava a mulher, era
era do outro lado, né? Para não ofender ninguém. Não era homem que ajuda a esposa dentro de casa, não era homem. Quer dizer, então, então para ele também, que nem eu falo, ninguém dá o que não recebe. Se ele não recebeu amor na infância, se ele não recebeu carinho na infância, quando ele era criança, como é que ele ia dar? Mas ele não era uma má pessoa, só que não ajudava com nada, não deixou minha mãe sem nada, sem pensão, sem nada. Então, meus filhos, essa parte, meu pai, eu louvo a Deus, porque meu pai só foi usado para botar eu e minha mãe, minha irmã no mundo, né? Porque ninguém nasce sem pai, né? Então, esse vídeo foi só a parte que faltou na minha história, porque o pessoal fala como é que ele nasceu sem pai. Então, meus irmãos, orem por mim e eu já perdoei, eu já perdoei o que ele fez comigo, porque eu sou cristão, né? Tem que perdoar, porque o perdão evita várias doenças, câncer, depressão, várias doenças. Quem não sabe perdoar vive doente, porque aqueles vão embora com Deus, né, para algum lugar, não sei, dependendo da religião de vocês, que eu falo para todo mundo aqui, vão para algum lugar ou vão com Deus, a gente fica doente. Então a gente tem que saber perdoar. Então eu perdoei meu pai, tá? Mas se ele estivesse vivo, com certeza não queria contato. E, aliás, para terminar aqui, ele morreu pedindo perdão à minha mãe. Falava que amava minha mãe, né? Então, a gente não sabe. E antigamente, meus irmãos, hoje em dia as drogas, a bebida, o vício está mais potente do que no ano 80, nos anos 90. Hoje em dia tem leis que não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nesse assunto, mas hoje em dia tem lei que destrói a família. Então, meus irmãos, foi essa minha luta, foi essa minha história com meu pai. Espero que vocês entendam. E é isso. Eu não pude contar muitas coisas, porque muitas coisas são vergonhosas, meus irmãos. E o YouTube vai cortar, e eu não quero arrumar confusão com ninguém, eu não quero me expor com ninguém. A paz do Senhor e o amor de Maria para vocês, tá?